Bom dia, pessoal. Então, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Por conta de tudo que está acontecendo, né? Com essa pandemia que a gente está tendo do coronavírus, né? Eu espero que todos estejam bem, que vocês não deixem de estudar, tá? Mesmo em casa. Então, vamos continuar estudando. Vocês têm o acesso à biblioteca de vocês, né? Que, nossa, tem vários livros super interessantes lá. Então, junto com o que eu for passando para vocês, né? Em relação agora a essas semanas principalmente, eu peço para que vocês possam ir complementando com o Daniel Telles, com o Turano. São livros excelentes, tá? Então, eu vou tentar passar da forma mais simples para vocês, de uma forma que vocês possam entender, compreender bem o conteúdo. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar por e-mail, por WhatsApp, por Instagram. Independente, eu sempre vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre a moldagem funcional, tá? A gente já viu na aula passada que a gente tem dois tipos de moldagem basicamente na prótese total, que é a moldagem preliminar e a moldagem funcional, né? Preliminar ou anatômica e a funcional secundária. Então, a preliminar a gente viu que ela vai ser a base, né? Ela é tão importante quanto também, mas ela vai servir como base, então, para a gente ter mais ou menos, né, a conformidade da área chapeável. Só que, como a gente viu, é uma moldagem estática, então os tecidos eles continuam, né, parados, eu não vou fazer nenhuma movimentação de inserção nem nada, e eu vou ter realmente uma compressão total ali da mucosa, né? Então a mucosa vai me dar aquela delimitação da minha área chapeável, basicamente, para que a partir daí, então, eu possa confeccionar uma moldeia individual, que é o que a gente viu na aula passada, feita, né, de resina acrílica, para que eu possa ter então essa moldagem funcional, que é a moldagem que a gente vai ver hoje, moldagem funcional ou moldagem secundária, tá? Então, a respeito da moldagem funcional, a moldagem funcional, ela vai ser uma moldagem totalmente dinâmica, tá? Ao contrário da moldagem anatômica, moldagem preliminar, que ela é bem estática, né? Eu não vou ter a movimentação de nenhuma inserção, nem musculatura, nem nada. A moldagem funcional, ela é totalmente dinâmica, tá? Então, todas as estruturas que estiverem relacionadas, né, com a minha prótese, eu vou acabar conseguindo fazer essa moldagem. Então, por quê? Porque vocês, além de colocar o material de moldagem, além de pressionar, vocês vão ter que movimentar toda a musculatura ao entorno realmente dessa base, tá? É uma moldagem fácil? Não, não é uma moldagem fácil. Então, quando a gente voltar, né, nas aulas práticas, a gente vai fazer inicialmente a moldeia individual e a partir da moldeira individual vocês vão fazer a moldagem funcional. Normalmente a gente vai deixar 2 aulas para fazer isso. Por quê? Porque não é uma moldagem simples, né? Vocês já se batem um pouco em relação à moldagem propriamente dita com alginato. A moldagem funcional a gente basicamente tem que fazer uma moldagem, né, que é a moldagem do vedamento periférico e ainda o refinamento dessa moldagem e ainda mexer todas as inserções e musculatura e tudo mais. Então, inicialmente vocês se batem um pouquinho, mas nada como, né, a prática para vocês realmente começarem a ter o domínio, tá? E se no manequim já não vai ser muito fácil, então quem dirá no paciente? Por isso que é bom que vocês treinem 1, 2, 3, quantas vezes vocês conseguirem, pra gente chegar perto da excelência, tá? Então, em relação aos objetivos, quais são os principais objetivos da moldagem funcional? Então, determinar a área do assentamento da prótese, que é a área chapeável, né? Determinar essa delimitação.
obter realmente uma cópia fidedigna do palato, né, ou da região inferior da mandíbula do meu paciente. Comprimir as áreas que eu tenho que comprimir, ou seja, aquelas zonas de suporte principal, de suporte secundário, que realmente eu vou ter ali a maior incidência de força, aliviar as zonas, né, que eu considerei de alívio realmente, que eu vou fazer na moldeira individual, que eu vou ter mais uma compressão realmente do material de moldagem e não daquela moldeira realmente individual com toda a pressão ali em cima. Por isso que é tão importante a gente saber desde a anatomia até, né, a confecção, se tá certo, se não tá. Por mais que eu não vá realizar a confecção da moldeira individual, eu preciso saber quais as características, né, eu tenho para realmente ter ali uma boa moldagem através da moldagem funcional. Então, a moldagem funcional tem como finalidade obter a retenção da prótese, tá? Eu vou fazer moldagem funcional, por quê? Porque com a moldagem funcional eu vou conseguir uma sustentabilidade, eu vou conseguir uma retenção maior, eu vou conseguir uma uniformidade realmente no assentamento, na distribuição de forças da minha base de prótese e vou fornecer com tudo isso um conforto maior ao meu paciente, tá? Então é extremamente importante que vocês estejam cientes, que vocês saibam como proceder realmente, né? Fazer ali uma moldagem funcional adequada, vocês entenderem e saberem identificar quando que tá certo, quando não tá, né? Eu sempre falo para vocês que independente do material, o material é importante, é muito importante, mas independente do material, o mais, né, interessante é que realmente eu saiba o tanto de compressão que eu tenho que fazer, né, o porquê eu tô fazendo aquilo ali, porque a partir do momento que eu sei todo o conceito básico, toda a teoria, eu não vou virar um técnico, né? Eu falo muito para vocês, não sejam técnicos. Então, entendam o que vocês estão fazendo, porque só assim, realmente, quando acontecer algum problema, alguma coisa, vocês vão saber o porquê, vocês vão saber como resolver, vocês mesmos vão conseguir pensar, né, com a cabeça de vocês, tá? Então, independente do material, hoje em dia, até mesmo com o silicone de condensação, às vezes eu acabo fazendo essa moldagem funcional, né? Primeiro, sempre a gente vai utilizar um material mais pesado, mais denso para fazer essa vedação do selado periférico e depois a gente acaba entrando com material mais leve para fazer todo o refinamento. Basicamente, a moldagem funcional ela vai ser dividida em 3 etapas, tá? As etapas são: primeira etapa, ajuste da moldeira. Então, não adianta eu querer fazer uma moldagem funcional bem feita se eu não tiver com a minha moldeira adequada, se eu tiver com a minha moldeira ajustada. Se eu não ajustar, se eu não refinar, se eu não colocar, provar na boca do paciente antes de colocar o material de moldagem, eu posso acabar depois tendo uma desadaptação da minha prótese. Então, é extremamente importante esse ajuste da moldeira. Segundo, o vedamento periférico e o selado posterior em relação à maxila. A gente sabe que a mandíbula não precisa do selado posterior, é só o vedamento periférico realmente. Então, é extremamente importante que eu tenha esse vedamento. Por quê? Porque ele vai me dar uma retenção, uma estabilidade, né, maior em relação à prótese. Terceiro, eu também vou ter aí sim a moldagem funcional propriamente dita, que eu já vou ter ali o vedamento periférico e vou fazer um refinamento então dessa minha moldagem, tá? Em relação à função da moldagem funcional. Então, a moldagem funcional, ela tem como um dos principais objetivos realmente acabar copiando toda a região aqui da mucosa que a gente tem no nosso paciente. Então, ela vai copiar toda essa região, tá? Simulando o meu paciente em função. Porque não adianta eu ter moldado, né, com a moldagem preliminar, porque o meu paciente ele não vai utilizar a prótese só para tirar foto, ele vai utilizar a prótese também para mastigação.
E na medida que vocês vão mastigando, né? Então a gente não tem só esse movimento de abrir e fechar a boca, a gente tem o movimento de toda a musculatura em torno, né? Então, de todo o sistema estomatognático, da bochecha, das inserções, né? Da musculatura, das bridas, da língua, de tudo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente, às vezes, o paciente tem uma inserção de brida muito pronunciada, às vezes eu tenho até que fazer uma remoção, né, ou fazer uma readequação desse meu paciente. Então, a moldagem funcional vai me permitir observar realmente esse estabelecimento de todo o sistema, né, em relação ao material de moldagem, me promovendo então realmente essa moldagem com todo o meu sistema em função, tá? Então eu preciso também, né, ter uma fluidez adequada, uma adesividade à moldeira realmente, uma rigidez adequada, uma estabilidade. E essa minha moldagem funcional, né, ela tem como função também abranger todo realmente essa área chapeável, que é a área que vai ficar ali com a minha base da prótese, tá? Então eu preciso ter uma espessura adequada, né? Eu preciso saber realmente aonde é a delimitação, qual que é a divisão com a moldagem funcional, tá? Tratando-se então do ajuste da moldeira. Então a gente viu que vocês sempre vão deixar ali aqueles 2, 3 milímetros aquém, tá? Então, aqui eu vou deixar 2 a 3 milímetros aquém. Se eu coloco na boca do meu paciente e eu vejo como aqui, né, que eu tenho uma compressão tecidual, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essa moldeira e desgastar, né, mais 2, 3 milímetros. Por quê? Porque eu preciso desse espaço para o meu material, tá? Então, o intuito da moldeira individual é servir como uma base, mas ela não vai ter propriedade de moldagem, né, de cópia ali do tecido. Então, eu preciso desse espaço para que eu possa ter realmente a inserção ali do meu material, para que eu possa ter o vedamento do selado periférico e, consequentemente, a moldagem funcional propriamente dita, tá? Com exceção na região do término posterior, né, que na região do término posterior eu não vou nem ultrapassar e nem deixar muito aquém da linha do A. Então, bem ali, né, por que vocês acabaram vendo no amigo de vocês onde era a linha do A? Para que realmente vocês pudessem observar e ali onde for a linha do A, passar uma lapiscópia no paciente de vocês e vocês vão desgastar até ali, nem além, nem tanto além e nem aquém, tá bom? Então, para fazer o ajuste da moldeira no término posterior, eu vou pedir para o meu paciente ficar falando, vou observar ali as fóveas palatinas e vou fazer a demarcação ali da minha linha, tá? O que vai acontecer se eu não ajustar a moldeira adequadamente? Se eu não tenho um ajuste adequado na moldeira, eu vou ter falta de espaço para colocar o meu material de moldagem. Consequentemente, eu vou acabar empurrando mais ali toda a área tecidual, todas as inserções, invadindo todo o espaço funcional, tá? E isso vai fazer com que, quando a minha prótese venha e eu vá adaptar no meu paciente, eu tenho um deslocamento dessa prótese, então, e por consequência eu posso acabar até ocasionando úlceras, né, ocasionando hiperplasias e futuramente até mesmo um câncer, dependendo da ulceração que eu provocar. Em relação ao ajuste da moldeira, então, na hora que vocês colocarem a moldeira na boca, tanto na parte superior quanto na inferior, vocês não podem sentir que a moldeira está querendo expulsionar que o tecido está querendo expulsionar essa moldeira. Vocês têm que colocar a moldeira e ela tem que ficar de forma passiva. Vocês não podem pressionar com o tecido tentando fazer essa expulsividade da moldeira, tá?
Não pode causar dor. Colocou no paciente, o paciente está sentindo dor, vai ter que desgastar. Marca bem, olha, vê onde vocês vão ter que desgastar e desgasta bem. Uma vez colocou, adaptou, eu tenho ali a livre movimentação dos freios e tudo mais, ok. Então eu posso a partir daí então acabar fazendo a moldagem funcional, tá? Então, no ajuste correto, eu preciso ter a livre movimentação das minhas inserções musculares, dos meus freios, tá? Para que futuramente ele, quando vem a minha base de prótese já pronta, ó, ela venha e chegue e fique bem adaptada. Senão, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ulceração, eu vou ter meu paciente com dor, com machucado, porque minha prótese ela vai vir e ela vai ficar ali em cima das inserções, vai ficar ultrapassando esse limite que eu poderia ter dado através do ajuste da moldeira, tá? Então, é de extrema importância que vocês tomem cuidado e tomem tempo em relação a isso. Em relação ao vedamento periférico, então, eu ajustei a moldeira, coloquei de forma passiva, não tem nenhuma inserção, nenhuma musculatura querendo expulsar a minha moldeira. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu realizar o vedamento periférico, tá? O vedamento periférico, basicamente, ele tem como função estabelecer a própria relação ali do material de moldagem com o tecido, né? Com a parte da mucosa móvel ali, que deu a delimitação para mim da minha área chapeada, tá? Então, eu coloquei o ajuste, coloquei a moldeira, fiz o ajuste, eu vou então fazer o vedamento periférico. Vai me proporcionar uma relação muito mais íntima, então, né, da borda da moldeira com o fundo do vestíbulo, impedindo principalmente a passagem de ar, tá? Impedindo então o acúmulo de alimento principalmente, dando uma maior retenção, uma maior sustentabilidade para a prótese do meu paciente. Então, vocês vão acabar, na hora que fez o vedamento periférico, vocês vão tirar. Colocou de volta, não pode ficar solto, tá? Fez o vedamento, tirou, já vocês vão notar que na hora de retirar vai ter que estar um pouco retentivo. Claro que isso quando o rebordo é um pouquinho retentivo pelo menos. Se eu tenho rebordo extremamente sem retenção, eu não vou conseguir essa vedação. Por quê? Porque eu preciso um pouco também da conformidade do rebordo para que eu consiga ter uma vedação mais adequada. A não ser que seja no rebordo inferior, que o rebordo inferior basicamente ele já é muito menos retentivo, então eu vou ter uma aderência ali da minha prótese pela força da gravidade e também eu preciso ter um mínimo de rebordo ali para a sustentabilidade da minha prótese, tá? Basicamente, então, para vedamento periférico eu vou usar um tipo de material e pro moldagem funcional propriamente dita outra, tá? Então, para o vedamento periférico eu vou acabar utilizando o quê? Eu posso utilizar cera, posso utilizar Godiva em bastão, posso utilizar os silicones pesados, tá? Então, lembra lá que no silicone de condensação eu tenho pote e eu tenho duas bisnagas. As duas bisnagas são a parte leve. O pote mais uma das bisnagas, que é a menor, que é o catalisador, então uma medida do pote com uma medida do catalisador vai ser o pesado, tá? Em relação ao silicone de adição, eu tenho dois potes do pesado, tá? E duas bisnagas, que vai ser o catalisador à base, para a parte leve, tá? Então, mas agora no vedamento periférico a gente vai usar ou a cera ou a Godiva, que é uma resina termoplástica, ou os silicones, a parte pesada. Tratando-se do material, um dos mais utilizados vai ser o silicone de condensação e a Godiva de baixa fusão. A Godiva de baixa fusão mais ainda, por quê? Porque vocês devem ter visto a questão de falso positivo, falso negativo em relação a exame, né, de sangue. Tratando-se do material de moldagem, eu sempre falo que a Godiva para mim nunca vai dar um falso positivo,
entendeu? Então, assim, se eu tiver uma retenção ali do rebordo com a Godiva, eu não vou me preocupar se é uma adesão do material em si. Por quê? Porque o silicone, às vezes, ele pode acabar dando uma falsa percepção de que eu fiz o vedamento periférico, mas às vezes não fiz. Isso vai depender o quê? Da tua experiência, da tua técnica, tá? Com a Godiva é mais difícil, mas você entendendo e aprendendo com a Godiva, você vai acabar sabendo realmente o vedamento periférico de qualquer outro tipo de material, tá? Por isso que a gente vai utilizar a Godiva, e também por ser um material mais baixo e tudo mais. Então, a Godiva é uma resina termoplástica, tá? Ela é composta basicamente de ácido esteárico para ajudar a ter uma plasticidade maior, de ácido palmítico, que vai ajudar, né, a ser um pouco mais consistente, ácido oleico, que vai dar o ponto da fusão e a dureza ali do material, alguns incorporadores como talco, giz, barita, pedra e sabão, e alguns corantes para melhorar o gosto e o sabor da Godiva, tá? A Godiva, basicamente, ela vai ser encontrada em forma de bastão, né, que é a que a gente vai acabar utilizando. Pela ADA, né, a temperatura ideal, basicamente, que a gente vai acabar utilizando é uma temperatura entre 45 e 55 graus Celsius, tá? Ela, basicamente, não tem um ponto de fusão próprio, mas é a partir de 45 graus, realmente, tá? Em relação à classificação, ela é classificada em alta, média e baixa fusão. Com a Godiva, vocês cuidem bastante, tá, pessoal? Então, assim, primeiro que ela tem que estar entre 45 e 55 graus. Então, ou seja, ela não vai estar na temperatura do corpo do meu paciente, vai estar maior. Então, é muito possível eu acabar queimando o meu paciente. Então, eu vou acabar utilizando para um paciente que tem diabetes, que eu já sei que tem uma maior propensão, né, a ter uma cicatrização um pouco mais complicada, né, ou um paciente muito realmente mais idoso, que tenha um tecido bem mais sensível já. Então, se eu tiver o domínio muito da técnica, ainda vá lá, mas mesmo assim, às vezes é melhor daí eu acabar utilizando silicone de condensação, ou pesado, tá? Se eu for utilizar a Godiva mesmo, o que eu tenho que tomar cuidado? Para não queimar, tá? Então, basicamente, quem vai para a área de prótese, uma hora ou outra vai acabar se queimando. Mas, cuidar para normalmente vocês testarem a Godiva para ver se não está muito quente aqui nessa região, tá? Que tá sem contato ali da luva, porque se às vezes acaba pegando a luva e a Godiva tá ainda muito quente, acaba grudando na pele realmente e faz uma queimadura bem considerável ali, tá? Então tomem cuidado em relação a isso. Em relação às vantagens, é que ela tem uma fluidez totalmente adequada, uma mínima pressão dos tecidos realmente. Então, você vai colocar, você já vai ali fazer a movimentação, ela basicamente também já toma presa bem rápido, então você tem que dominar bastante a técnica, mas quem tem o domínio da técnica é maravilhoso. Quanto mais rápido o material toma presa, melhor é pra gente, tá? Tem uma boa adesividade à moldeira, então eu não preciso gastar com adesivo ainda, né? Eu vou utilizar o silicone, vou ter que comprar um adesivo para ter uma adesão melhor ali em relação à resina acrílica. Eu tenho uma rigidez adequada depois que ela resfria, então eu coloquei ali, fiz o vedamento, ela não vai me dar distorção, e também em relação à quebra, né, do material ali eu não vou ter. Tem uma boa estabilidade dimensional, tem uma resistência boa, né, em relação às áreas redentivas, tem uma facilidade para caso eu faça essa moldagem e não fique boa, eu consiga ali, então, retirar ou acrescentar e acabar refazendo só a parte que realmente não ficou boa. Vocês podem também acabar esquentando novamente a parte que não ficou tão boa. Eu tenho uma rapidez no processo da moldagem, então é igual eu falei, você domina a técnica, colocou, mexeu ali, já vai tomar presa, é uma maravilha. Isso por conta, né, dessa temperatura influenciar bastante ali em relação à presa do material.
Em relação à cera, então, para eu fazer o vedamento periférico com a cera, eu preciso realmente ter o domínio muito grande, tá, da técnica, para que eu possa identificar que realmente eu tenho uma moldagem do vedamento periférico. A cera é naturalmente uma substância mole amarelada produzida pelas abelhas, tá? Mas atualmente todas as substâncias, quer seja ela de origem animal, vegetal, mineral, artificial ou sintética, que tem a característica da cera, eu vou considerar como cera, tá? Como vantagem ela tem uma plasticidade muito boa, uma oleosidade, propriedades termoplásticas, uma facilidade de manusear, facilidade de encontrar, um baixo custo, tem uma qualidade da moldagem muito boa, mas ela tem um alto poder de distorção, né? Se eu tiver uma área grande, normalmente a área vai ser grande e provocar alguma deformidade, se você não conhecer muito bem o que é um vedamento periférico, você possa ter dificuldade em saber se realmente está certo, tá? E podem passar algumas irregularidades despercebidas aí pelo cirurgião dentista. Tratando-se dos silicones, então eu vou utilizar nesse primeiro momento do vedamento periférico apenas os silicones pesados, tá? Então, qual que é o inconveniente? Primeiro, o custo, o de condensação ainda é mais barato do que o de adição, mas ainda são mais caros do que, por exemplo, uma caixa de Godiva, tá? Então, eu consigo ter um ajuste bom, mas o tempo de presa também ele é um pouco mais demorado, então eu vou ter que colocar na boca do meu paciente e eu vou ter que ficar mexendo, até realmente o material tomar presa, tá? Então, mas é um excelente, eu particularmente gosto muito de silicone de condensação em relação ao custo-benefício, tá? Então eu utilizo bastante mesmo no consultório. Em relação ao silicone de condensação, então, né, as vantagens que eu posso utilizar ele com luvas mesmo, ele tem uma alta resistência à deformação, tem um tempo de trabalho e de presa adequados, no entanto, ele é meio que igual ao ginato. Então, eu moldei, eu já tenho que chamar o protético para o protético vir para ele já vazar o modelo, porque ele vai durar sem distorção em 60 minutos, tá? Em relação ao silicone de adição, né? Ele é maravilhoso, mas ele é um dos mais carinhos e também eu preciso tirar minha luva, né, para fazer a manipulação dele, porque ele em contato com o enxofre das luvas que contém látex, normalmente, vão acabar prejudicando ali na hora da polimerização do material. Então, é um material mais caro, é um material que precisa, né, de alguns cuidados maiores e é um material que, em relação ao custo-benefício para fazer uma prótese total, acaba não compensando tanto, tá? Então, ou seja, né, se for para usar silicone, eu particularmente, hoje em dia, o que eu mais acabo utilizando é o silicone de condensação, tá? Eu gosto muito realmente do silicone de condensação. Na clínica vocês vão aprender com a Godiva. Por quê? Porque a Godiva é o material que a gente mais acaba aprendendo a identificar realmente o que é um vedamento periférico bom, tá? Não preciso colocar tanto, tá, material. Se vocês deixarem muito aquém a modelo individual, não tomarem cuidado com isso, daí vão ter que colocar mais. Se não, vocês vão colocar um material suficiente, aqueles 2, 3 milímetros, realmente para copiar bem ali o rebordo. Colocou, tracionou, tem que tracionar de uma forma homogênea, tá? Então, tanto na região posterior, quanto na inferior, quanto dos dois lados, tá? Se eu pressionar muito mais de um lado ou muito mais de outro, a minha prótese ela vai vir com problemas, tá? Então, basicamente, normalmente, ou a gente acaba dividindo as áreas para inserção da Godiva, eu posso dividir em 4 quadrantes. Primeiro começar com a região posterior de um lado, região posterior de outro, depois a região anterior e por último o vedamento periférico. Didaticamente é uma das técnicas que eu prefiro. Então começou da posterior, porque daí se você começar da anterior, você não consegue enxergar muito bem a posterior. Então começa das posteriores, vai para anterior e depois faz o vedamento do selado posterior, tá?
selado periférico. Então, se eu vejo a qualidade dessa moldagem, ó, vocês estão vendo que eu não consegui copiar totalmente o bordo do fundo de suco, eu não consegui copiar o fundo de suco, então, o que eu vou ter que fazer? Acrescentar, vou ter que aquecer de novo a Godiva para que eu consiga ter uma conformidade boa. Mas a mesma coisa, vejam só que o material ele influencia, mas a técnica influencia ainda mais. A diferença aqui de um rebordo da moldagem aqui de um vedamento periférico com esse outro. Será que aqui está faltando material, né? Então, eu nem enxergo basicamente aqui o vedamento periférico, tá? Parece que a pessoa só colocou ali um silicone o leve mesmo e moldou. E não é assim, tá, pessoal? A gente tem que saber a pressão, tem que saber realmente fazer esse vedamento periférico para que possa sair satisfatório. Então, se eu tiver um perfil muito afilado, vou ter que acrescentar um pouquinho mais de Godiva até que eu consiga um perfil arredondado, bonito, realmente imaginando ali o meu fundo de suco, tá? E por último, então, eu vou ter o que? A moldagem funcional propriamente dita, tá? As características que eu preciso do meu material. Eu preciso que ele tenha uma boa estabilidade dimensional para isso, uma excelente capacidade de cópia, gosto e odor mais agradável. E os mais utilizados vão ser zinco enólica, poliéter e polissulfeto, tá? Então, basicamente, a que mais é utilizada é a zinco enólica. Por quê? Porque em relação ao custo-benefício ainda é a que mais acaba ganhando. Por que a gente não vai usar no laboratório a zinco enólica? No laboratório e nos pacientes de vocês, a gente vai utilizar mais Godiva com silicone de condensação, com o poliéter. Por quê? A pasta zinco enólica, ela é muito boa, mas para quem já domina a técnica. Se vocês fizerem um vedamento periférico com a Godiva ou com silicone de condensação, ficou lindo. Daí vocês vão lá, colocam pasta zinco enólica, molda e dá errado, pronto. A gente tem que tirar tudo de novo, fazer tudo de novo, tá? Então, o poliéter, que é o que a gente vai acabar utilizando, ele tem excelentes propriedades. O único inconveniente dele é o custo, tá? Mas, né, a pasta zinco enólica é bastante utilizada também. Ela é basicamente composta de bálsamo, que vai neutralizar a ação do eugenol, que é irritante. Tem propriedades emolientes como os azeites, outros corpos untuosos como lanolina, vaselina, né, que são realmente para dar essa textura. Alguns aceleradores, que basicamente são sais metálicos, as anilas para dar cor, aquela cor mais avermelhada, a essência aromática e o óxido de zinco eugenol realmente, as resinas e um acelerador para que realmente tome presa. Basicamente são duas pastas, tá? A pasta base, que é a pasta vermelha, e o catalisador, que é a pasta branca. Então eu vou acabar, né, na proporção, colocar a pasta vermelha mais a pasta branca, manipular, e o tempo de presa vai variar. Então, às vezes, se vocês acabar colocando mais pasta vermelha, vai demorar mais ainda para tomar presa, tá? O tempo de espatulação, temperatura, quanto mais calor, mais vai agilizar o processo. Em relação também à saliva, ela é um ótimo acelerador, então não preciso secar ali, né, o palato para fazer a moldagem. E é um material então de baixo custo, é anelástico, ele não é muito indicado para quem ainda não domina bem a técnica e também para quem tem um rebordo muito retentivo. Por quê? Porque ele é bem duro, ele não tem uma maleabilidade boa, assim como poliéter e a mercaptano, tá? Em relação ao polissulfeto ou a mercaptano, então como vantagem eu tenho, ela é ótima, nossa, eu particularmente gostava muito da mercaptano. Ela tem um odor mais desagradável, também tem um problema de deu 60 minutos começa a dar distorção, mas em relação ao custo, ela é mais demorada também para tomar presa, mas em relação ao custo-benefício, em relação a realmente fidelidade da cópia, eu achava muito interessante, muito bonito. Mas como ela era
um dos elastomers mais baratos, eu acho que esse foi um dos motivos que realmente ela saiu do mercado. Então, o tempo de trabalho até era muito bom, porque era demais para mim, já eu prefiro material que toma preso mais rápido. E os inconvenientes era que também ela tinha um cheiro muito ruim, um cheiro de enxofre, sei lá, um cheiro de muito esquisito, assim, de salão. E em relação ao poliéter, que é o que a gente vai acabar utilizando, que é o Impregnum, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou lá fazer todo o vedamento, vou passar adesivo e vou moldar com poliéter. O poliéter, a desvantagem dele também é o custo alto, tá? E eu preciso dominar muito bem a técnica, senão eu só vou gastar dinheiro. Mas ele tem uma cópia muito linda em relação às moldagens. Você olha assim, ele copia muito minuciosamente todo o entorno da área chapeada. Pode ser vazado em até 7 dias quando mantiver a seco, então eu não posso colocar umidade relativa nem nada, mas é um material extremamente maravilhoso, é muito bom de trabalhar com ele. Se não fosse inconveniente do custo mais elevado, nossa, é fantástico. O rebordo superior, então, basicamente, para vocês saberem que realmente deu certo a moldagem, o que eu vou ter que observar de novo, né? Vocês já viram isso, mas para a gente relembrar. O espaço ali coronomaxilar, que vai terminar realmente ali as minhas próteses, né? Vai delimitar ali a parte posterior, junto com a linha do A, já que é o número 5, o término posterior. Daí a gente vai ter que observar bem ali o fundo de vestíbulo bucal, o fundo de vestíbulo labial e o freio labial ali também. Então, vocês têm que observar que realmente tudo isso foi detectado com a moldagem, tá? Para, então, partir a fase laboratorial, o que vocês vão fazer? Normalmente, né, eu ainda até prefiro assim, colocar nessa região posterior dos dois lados, pressionar, depois coloca na região anterior dos dois lados, pressiona e daí termina aqui por último com o vedamento do seu lado posterior. Mas vocês vão utilizar então basicamente a Godiva de baixa fusão. Quem quiser também pode aprender e a gente vai acabar vendo no laboratório para moldar com silicone de condensação, tá? Então eu preciso ter uma adaptação boa das bordas. O que normalmente eu gosto de acabar fazendo? Eu coloco uma quantidade relativamente, né, considerável de Godiva e eu já deixo um grau com água, porque a Godiva ela vai grudar bastante. Então, se você passa primeiro a mão na água e dá uma regularizada nela para daí colocar no paciente, eu particularmente prefiro do que colocou, daí coloca no paciente, daí fica aquele rolo todo. Então, vai colocando os acréscimos da Godiva, vai já manipulando ali com o dedo, né? Passa na água, vai manipulando, para que realmente você tenha uma regularidade da Godiva maior e em seguida já faça, né, em cera e já faça toda essa movimentação realmente que vocês vão ter que fazer no paciente de vocês. A presa é bem rápida do material, é bem bom de trabalhar com a Godiva, para quem já domina a técnica. A Godiva, então, eu terminei toda essa região do vedamento periférico, na parte da maxila, eu vou terminar ali com o vedamento do seu lado posterior. Então, eu acabo de acrescentar ali, vou pressionar, segurar firme no meu paciente e vou pedir para ele ficar falando para realmente eu conseguir ter esse vedamento dessa linha vibratória, que é o vedamento do seu lado posterior, para que eu possa ter uma adesão maior ainda da minha prótese, principalmente para os pacientes que não têm muita retentividade no rebordo do seu lado periférico. Então, é extremamente importante que eu tome cuidado com isso. Em relação à finalidade do seu lado palatino posterior, por que eu tenho que fazer lá alinhado A e pedir para o paciente falar eu preciso tomar cuidado? Porque ele vai dar uma retenção maior à prótese total, tá? Vai compensar a contração da polimerização da resina acrílica, vai reduzir a sensação de náusea. Então, ou seja, se eu deixar muito aquém da linha do A, eu vou ter uma diminuição da retenção. Se eu deixar muito além, eu vou ter o quê? Eu vou provocar náusea no meu paciente. Então, deixando ali realmente para ajudar a fazer esse vedamento,
eu vou ter uma comodidade maior do meu paciente, eu vou ajudar a ter uma retenção maior e vou ajudar ele a ter um conforto maior, não tendo ânsia nem nada. Vai me ajudar também a prevenir o acúmulo de alimento, então o paciente vai mastigar tudo, não vai ficar entrando toda hora lá atrás, tá? Isso por quê? Porque você tomou cuidado de pedir para o paciente falar o A, de colocar ali, fazer esse vedamento do seu lado posterior, tá? Promovendo realmente esse íntimo contato entre o tecido, né, quando o paciente estiver ali em função, tá? Então, vai promover esse íntimo contato da base da prótese com toda a parte que envolve ali a área chapeável. E vai reduzir o desconforto também da borda posterior da língua. Em relação à remoção dos excessos, então, né, terminou tudo lá, fez vedamento, se ficar muito excesso aqui nessa parte, eu vou acabar tirando. Por quê? Porque eu vou fazer o refinamento ainda no meu preparo, tá? Então, o refinamento da moldagem. Vocês têm que lembrar que depois dessa parte ainda vem o refinamento da moldagem. Então, eu aqueço o malecron e vou ali regularizando essa parte, tá? Regularizei essa parte. Se eu for usar zinco enólica, eu preciso passar adesivo? Não, não preciso. Então, daí eu vou só manipular a zinco enólica, vou acrescentar na moldeira e coloco na boca do meu paciente, fazendo de novo todos os movimentos, pedindo para ele falar. Se eu for fazer com poliéter, que é o nosso caso, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar adesivo em toda a moldeira ali, em toda a godiva, vão esperar 5 minutos e daí logo em seguida já vocês vão manipular o impregno. Por que vem uma bisnaga maior e uma bisnaga menor? Não é para usar, economizar na bisnaga maior. Às vezes daí vocês pegam assim, colocam o tiquinho da maior e daí entope de menor. Já é proporcional, gente. Então, deu uma apertada boa na maior, vai dar uma apertada boa na menor também, tá bom? Não é para ficar economizando a maior ou economizando a menor porque é menor. Já é proporcional, tá? Então, usa a proporção ideal. Coloca, normalmente, para a parte superior, a gente acaba utilizando quase que uma placa de vidro, um risco de placa de vidro inteira. Então, não dá para economizar, tá? Se economizar muito, daí vai faltar, daí vai ter que fazer de novo. Então, melhor coloca, né? Recobre toda a extensão ali da moldeira realmente, tá? Recobrir a extensão, ó, vejam ali o posicionamento dos dedos, sempre dos dois lados, na região mais média ali da moldeira, tá? Não tanto para a região posterior, nem tanto para inferior, para que eu possa realmente ter um apertamento de forma homogênea, tá? De forma regular. Então, faz bastante tracionamento, faz movimento de tudo de novo, com a moldeira ali em posição. Não posso largar a moldeira e mexer. Eu tenho que com uma mão segurar a moldeira, com a outra mexer, tá? Normalmente, a minha polimerização dos polissulfetos era em média de 8 a 12 minutos, então demorava um pouquinho mais, mas eles eram maravilhosos, tinham reprodução meio que igual ao poliéter. A poliéter já é uma média de 4 a 5 minutos e a zinco enólica de 5 minutos, tá? A zinco enólica, se alguém for usar, por favor, não vão me usar muita vermelha para branca, tá? Então, usa a proporção ideal da vermelha e da branca. E a branca, lembrando sempre que é a catalisadora, tá? Remover o molde, o que vai fazer? Desinfecção com hipoclorito 1% por 10 minutos, tá? Faz desinfecção, depois lava bem e manda pro protético. Não posso apresentar bolhas, tá? Apresentou lá uma micro bolha, beleza, mas não pode ficar aparecendo moldeira, apresentando muita bolha, coisa que eu vejo que eu tenho uma irregularidade muito grande da minha prótese, tá? Ajuste, né, a nossa moldagem na parte inferior, mesma coisa. Então, ajustou ali a parte inferior, tirou bem, colocou, viu que tem brida, que não tá ficando de forma passiva a moldeira, tira ela e desgasta de novo, tá? Senão, vai vir a prótese tudo inadequado, não vai fixar ali na boca do paciente. Então, colocou, não pode ficar expulsivo ali, não pode ficar saindo a prótese, tá?
Em relação à parte posterior, eu tenho que ali observar bem direitinho onde que é a papila piriforme. Eu observei direitinho a papila piriforme, eu tenho que deixar 2/3, né, dela com a modelo individual e 1/3 deixo sem. Para quê? Para o material de moldagem terminar, então, esse 1/3, tá? Coloquei ali minha modelo individual, então deixei 1/3 lá, né, de alívio da papila piriforme. Observei que está bem adaptada, bem adequada. Também é melhor dividir em partes. Então, eu posso dividir em 4 partes. Faço primeiro de um lado, faço depois do outro, né? Mais na região anterior, depois as regiões posteriores. Vou apertar, vou movimentar bastante aqui a boca do meu paciente, tracionar bem. Ver que está bem estabilizada. Na hora que eu tirar, não pode ficar subindo moldeira. Na hora que eu tirar ela, no mínimo, tem que ficar só estabilizada. Se não tiver retenção, beleza, o rebordo inferior é mais difícil, mas não pode ficar expulsivando, tá? Toda hora. Então, se tiver alguma parte que não ficou boa, eu pego a ranal ali e vou dar uma aquecida novamente. Vou colocar de novo ali na boca do meu paciente, vou ajustar para ver o que está acontecendo, se eu deixei a modelo individual quente, se eu preciso desgastar a modelo individual ou se realmente é só um ajuste ali na godiva. Faço o vedamento periférico, né, de novo, ideal. Se for com a zinco enólica, manipulo, coloco a zinco enólica e já moldo. Se for o poliéter, que é o caso de vocês vão passar adesivo, esperar 5 minutos, colocar daí o poliéter, moldar de novo, apertar, mexer, inserção, mexer tudo de novo, tá? E se for colocar também a zinco enólica, bom é passar vaselina na boca do paciente, senão gruda tudo. Poliéter também, se o paciente tem muita ruga, às vezes acaba grudando. Então é bom passar vaselina antes antes de levar na boca. E sempre assim, pessoal. Colocou já perto da boca para levar, porque senão vira um reboliço, daí pega e vai levar meio que na boca na hora ali no paciente. Tomem cuidado em relação a isso, tá? Movimentar bastante a língua, tá? Então, colocou ali, pede pro paciente movimentar a língua, vocês, vejam bem um negócio. Vocês vão ter que pressionar, vocês vão ter que colocar o material, vocês vão ter que pressionar o modelo, vocês vão ter que mexer na boca do paciente, pedir para ele mexer a língua ainda, se for superior, mexer, pedir para ficar vibrando a linha do ar. Então, vocês vão ter que realmente dominar a técnica, tá? Então, no laboratório não tem preguiça de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá bom? E um molde funcional. Quais são as propriedades que realmente eu tenho que pegar, né, meu molde e ver, nossa, ficou realmente legal, dá para eu fazer já o meu modelo. Eu tenho que ter uma fidelidade, tá, da cópia, para que eu possa ter uma retenção boa. Eu tenho que atingir aqueles princípios básicos de suporte, retenção e estabilidade com a moldagem funcional. Tá? Então, eu tenho que ver que não tem muita bolha, não tem irregularidade, que eu copiei realmente toda a área chapeável, eu copiei o rebordo, que eu veja a movimentação ali das inserções musculares, tá bom? E para que a gente tenha a confecção do modelo, daí a gente vai utilizar o gesso especial. Por quê? Porque essa vai ser a moldagem que vai me trazer depois a minha base de prova. Então, essa é a última moldagem que eu vou ter, que vai vir realmente a base da minha prótese. Depois vai vir mais um monte de coisa que vocês vão ter que fazer, mas essa é a moldagem que vai realmente reproduzir a base da minha prótese. Por isso tem que tomar muito cuidado, porque é ela que vai ajudar a ter esse vedamento, essa retenção, essa estabilidade. Tá bom? Então agora vocês têm algumas perguntas no estúdio para responder. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, pode ser WhatsApp, Instagram, o que for, e-mail. Se eu não responder na hora, porque eu tô ocupada. Daí vocês dão se eu visualizei e não respondi, vocês me perguntem de novo umas 2 vezes, que daí eu respondo, tá? Às vezes, realmente, normalmente, eu sempre respondo, mas às vezes eu tô ocupada e esqueço depois, tá bom, pessoal? Então, basicamente, nossa aula de hoje é em relação à moldagem funcional.
que é extremamente importante, tá? E se cuidem, fiquem em casa, estudem bastante. Os livros que eu mais uso é o Teles e o Turano, tá? E qualquer dúvida, quem não sabe mexer direito na biblioteca também me manda ali uma pergunta, eu tento mandar para vocês, tentar ajudar, beleza? E é isso. Até nossa próxima aula.